irmãos, amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem? Gente, hoje eu quero mandar um abraço, como sempre, a todos os inscritos, agradecer as colaborações, mas tem um querido do nosso canal aqui, que é o JR, que está sempre participando com comentários interessantes e tal, e o JR ele fez um questionamento que realmente me deixou... Enfim, eu me senti na necessidade, né, de dar um recado pessoal aí para os amigos do canal. Tem gente que está acompanhando o nosso canal há bastante tempo, né, alguns desde o início, e então acho que já ficou evidente o objetivo nosso de informar, né, de trazer essas informações que a maioria das pessoas que estão aí fora realmente não tem. Conforme a gente vai se informando sobre esses assuntos, a gente vai tendo outro nível de consciência e, de acordo com essas novas informações, a gente impõe novas diretrizes para a nossa vida. A gente começa a dar valores para coisas diferentes, a gente começa a buscar coisas diferentes, né? Então, em alguns momentos... Eu já fiz vários vídeos aqui falando na questão da egrégora que a gente cria, da questão da materialização do pensamento, né? Então a gente tem que colocar realmente o foco só naquela coisa positiva que a gente quer que aconteça, né? Então é uma coisa que fica difícil para mim aqui no canal, porque às vezes a gente tem que mostrar coisas que elas são negativas, né? E se fosse olhar do ponto de vista da egrégora que a gente quer criar, não deveria estar sendo abordado esse tipo de assunto, porque eles nos remetem a uma situação de um pouco de medo, né? Só que é uma coisa mais consciencial, a gente não está trazendo essas informações para trazer pânico. Aliás, longe disso, quem acompanha o canal vê que a minha luta de mostrar a coisa da farsa de Nibiru, né, é justamente para tirar um pouco a pressão, né, e enfim, só que da mesma forma, se tu for falar com uma criança que vai atravessar a rua e tu não alertar que aquela rua é perigosa e que ela tem que ter um certo cuidado ao atravessar aquela rua, né, depois aquela pessoa sofre um atropelamento, tu vai te sentir mal por não ter orientado ela direito. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Então assim, ó, esse canal ele não tem um cronograma, por exemplo, de se nós tivéssemos um grupo fechado e fosse o mesmo sempre que assistisse o nosso canal, então a gente podia fazer como é numa escola, a matéria que tu já aprendeu, tu não precisa mais ficar voltando nela, tu vai só botando um foco e vai indo adiante, né? Então, se não fosse olhar por esse aspecto, eu não poderia apresentar nenhum programa aqui no canal que fosse negativo ou que mostrasse as coisas negativas, né? E nós estaria falando só de coisa boa e estaria colocando só perspectivas boas na cabeça das pessoas e tal. E quem quer criar uma egrégora positiva, é esse o caminho que deve seguir. Então, para mim, como youtuber, assim, que tem o interesse que os seus vídeos sejam sempre assistidos e coisa e tal, né, nesse ponto eu estaria jogando contra mim mesmo. Vocês vão entender o que eu estou falando agora. Por causa que eu vou dizer assim, ó, para aqueles que já acompanham o nosso canal, que já entenderam a questão OVNI, a questão vida após a morte, a questão padrão de vibração, né, e a questão da egrégora que tu cria, focalizando o teu pensamento, os que já aprenderam isso, seria interessante ou que eles só assistissem esses vídeos que têm o conteúdo mais negativo no intuito de absorver isso e continuar nesse processo de alertar outros, porque é isso que volta e meia eu tenho que voltar a nadar no mar de lama, se é que vocês vão me entender. E tu entende? Agora, quem sentir essa missão de continuar ajudando os outros e alertando os outros sobre a situação que existe, né? Aí sim, então, sabe, tu vai te informando, tu vai vendo as coisas novas e tu vai passando as novas ameaças que o pessoal vai colocando aí fora. Não quer dizer que tu necessariamente vai colocar o foco nisso aí. Tu tá sendo um repórter, tu já entendeu o processo todo e tu sabe que tu não deve criar uma egrégora em cima daquilo ali ou ficar mentalizando muito aquilo ali.
né? Então o ideal seria cuidar muito da fonte de informação que tu tá tendo e filtra muita coisa, né? Se tu não tiver a necessidade, se tu não tem um canal ou tu, né? Não precisa ser necessariamente um canal, mas se tu não tem a necessidade, se tu não sente contigo esse negócio de ter que ficar informando os outros, como fosse um bombeiro alertando um prédio que está prestes a pegar fogo, né? Porque tu não quer que as pessoas se queimem. Então o meu papel é mais ou menos esse aqui. Então, né, às vezes eu tenho que ficar pesquisando as notícias. O ideal seria nem mais olhar a internet, não olhar mais televisão, não olhar mais nada. Mas como o meu propósito aqui como canal é alertar as pessoas, eu tenho que ficar trazendo esse tipo de notícia, e para trazer esse tipo de notícia eu tenho que me envolver com esse tipo de notícia. Então essa é a parte ruim para mim, mas é mais ou menos como eu vejo o meu trabalho aqui, falando mais pro JR principalmente, né? Eu vejo o meu trabalho aqui, cara, assim como... Você lembra do Tim Lopes, né, com a questão que ele foi lá no meio da favela, e por que ele foi lá e correu aquele risco todo, se meteu naquela situação que, aliás, acabou causando na morte dele? Se ele não fosse mostrar a realidade dos milicianos, né, ou como as pessoas sofrem lá no meio, se não fosse trazer aquela notícia para o mundo de fora, né, talvez ninguém se sensibilizasse para tentar mexer e fazer alguma coisa para mudar a vida daquelas pessoas lá, né? Então, só que ele sabia que ele corria o risco ao se envolver com esse tipo de coisa. Então é mais ou menos isso. A gente sabe que a gente pode atrair alguma energia que não seja totalmente positiva para nós ao ficar lidando com esse tipo de assunto. Mas por que a gente se expõe a esse risco? É, de novo, para tentar ajudar as pessoas que ainda não perceberam o que está acontecendo. Então, quando eu faço um tipo de vídeo que fala um pouco dessa parte negativa, como o último do CRISPR, que é essa intenção que eles estão querendo fazer de podar o DNA, né? Então a maioria das pessoas que acompanham o meu canal, esse tipo de notícia não deveria afetá-las, né? Que é o caso do próprio JR. Então, quando eu coloco isso, eles acabam. Eu já falei para eles em outros casos, né? Já aconselhei, que nada mais eu sou do que alguém que sugere coisas, não sou nenhum mestre, não sou nem nada, né? Mas enfim, um amigo que tenta mostrar o melhor caminho, que acredita que seja o melhor caminho. É nesse ponto que eu me coloco aqui. Então, as pessoas que têm uma certa dificuldade em lidar com isso, por essa questão da egrégora, então eu sugiro que realmente botem o foco só na coisa positiva. E aqueles que nem eu falei de novo, aqueles que sentem essa necessidade de ficar debatendo esses assuntos, e principalmente com as pessoas mais difíceis, que aquelas que realmente nos jogam pé. Esse é o trabalho engraçado, né? Por que a gente fica lutando mais aqui, se expondo a essa onda negativa de informação, coisa e tal? É justamente para ajudar aqueles que ficam jogando pedra na gente, que são os céticos, né? E qualquer um aí, um pouco menos paciente aí fora, diria, cara, deixa que se explodam, velho. A gente fica tentando colocar uma situação para que eles percebam o que acontece, para eles terem como se defender, porque a partir do momento que tu sabe do sistema todo e de como é feita a armadilha, começa a surgir as hipóteses de como fugir dessa armadilha, né? E o pior é que a gente fica mergulhando nessa lama, né, tentando informar aqueles justamente que não acreditam nessa coisa toda, para que eles não sejam pegos de surpresa. Né? E são justamente esses que mais nos atacam, porque eles estão mais fechados dentro do sistema normal, eles não conseguem perceber a Matrix, eles acham que é tudo uma viagem, coisa e tal, e essas serão as vítimas, né? Então, eu não sei, mas se a coisa acontece como aconteceu na minha vida toda, e a gente sente essa necessidade monstra de falar para as pessoas, de alertar as pessoas, se eu simplesmente parasse com isso agora, por causa que eu acabo me envolvendo negativamente, isso pode ser não muito interessante a nível de egrégora para minha própria realidade que eu estou criando, né? Então seria de largar tudo de mão e largar para trás e só olhar coisa boa, só botar foco na coisa boa e nunca mais trabalhar com esse tipo de informação que eu trabalho, por causa que ela mexe com nossa... Enfim, com a nossa positividade, digamos assim, né? Então a gente tem que meio que mexer com isso sem tentar se envolver tanto
E olha como fica difícil o nosso trabalho. A partir do momento que a gente sabe e até aconselha as pessoas a terem essa egrégora positiva e só mentalizar o bom, quando a gente vai e começa a perceber as coisas que continuam acontecendo, dessas armadilhas que o pessoal da Matrix insiste em colocar, e elas são várias, né? A gente fica botando foco nisso e acaba perdendo esse tempo como uma possibilidade de eu ficar mentalizando o meu próprio futuro bom, feliz, como eu quero, a egrégora que eu quero criar, que eu quero participar. Então, mas como eu me sentiria como missioneiro, que essa é uma questão minha pessoal, né? Eu sinto essa necessidade, então se eu não tivesse essa necessidade aí, eu poderia cuidar só da minha vida, digamos assim, mas o intuito de tentar ajudar outras pessoas é até de me sentir, de uma certa forma, egoísta, dizendo, cara, tu sabe de algumas coisas, né? Eu me sentiria como o pessoal que viu a barragem de Brumadinho, sabe que ela está prestes a estourar, depois aqueles que têm consciência, estou falando dos que têm consciência, ok? E os que têm alma. Eu não estou falando daqueles 25% ou melhor, de 75% que o Corrado Malanga fala que não tem alma, e eles não se preocupam, não estão nem aí com os outros. O meu caso é diferente, né? Então eu não conseguiria dormir sabendo que a barragem está para estourar e que um monte de gente inocente pode ser pega, enquanto se eu disser, ó, cara, tem uma lamaceira vindo aí, tu tem como ir para um lugar mais seguro? Tu entende? É mais ou menos como fosse essa... Mas o que é o ir para o lugar mais seguro? No meu caso, na analogia que eu estou fazendo, é tu ter a consciência do que está acontecendo. E o lugar mais seguro que eu me refiro não é necessariamente físico, mas sim astral, mental. A tua guerra não é física, não é tu pegar em armas para tu lutar contra os malfeitores. A guerra é mental. Tu entendeu? A guerra é tu conseguir atingir um padrão vibratório de tal forma que o mal não te atinja. Não é tu ir lá e tentar abafar o mal com pau e pedra, entendeu? A coisa não é física, conforme alguns youtubers estão colocando. Eu acho que a batalha é mental. É uma crença minha. Então por isso eu senti a necessidade de vir fazer esse vídeo e justamente dentro dessa questão mental tem até uma passagem bíblica que diz, né, que a briga não é contra o sangue e a carne, mas contra as potestades ou algo semelhante. Então quero até deixar isso dizer para vocês aqui, ó. E eu realmente acredito nisso, nesse momento. Então eu espero que eu tenha explicado principalmente pro JR, né, que ele ficou meio desesperado, que ele diz, mano, você não, qual egrégora que a gente deve ir, né, porque ainda a gente tem que mentalizar positivo, mas eu continuo no canal jogando coisas que não são tão positivas. Mas é como alerta, pessoal, é como alerta, né? Então as pessoas que têm um pouco de dificuldade de lidar com isso, não assistam mais esses vídeos que causam medo e que, né? Esse medo que eu me obrigo a causar ainda nas pessoas é para aqueles que eu te falei que ainda não acordaram para essa realidade que está aí fora. E eles precisam entender que tem algo grave, entendeu? Então se só jogar rosas ou ficar falando que o mundo é mar de rosas, para eles não vai adiantar. Tu tem que mostrar onde está a realidade, onde está o real perigo, pelo menos dentro do meu entendimento. Então eu tenho que ficar voltando, sabe, nadando nessa lama para tentar resgatar, que nem um incêndio, né? O bombeiro entra lá no incêndio, ele sabe que é perigoso lá dentro, mas por que ele vai lá e se expõe aquilo? Porque ele quer tentar tirar alguém daquele incêndio lá. Então esse é o meu papel e por isso que eu volta e meia eu tenho que trazer os assuntos que eles são negativos. Quando eu fiz, por exemplo, o vídeo trajetória da comemoração de 10 anos, né? É justamente para essa parte do pessoal físico aqui que está falando nessa guerra física e tal, né? Não tem nada de bom ali, não vai trazer nada de bom, não existe vencedor numa guerra. Então eu fiz questão de colocar aquelas imagens não para aqueles que já têm essa noção de egrégora positiva, não tem que estar olhando esse tipo de imagem, é óbvio que não. Entendeu? Mas aqueles que não se deram por conta ainda, talvez tu dizer, bah, isso é uma coisa que pode vir a acontecer de novo, eu não quero isso. Entendeu? Então é difícil a posição da gente aqui, né? De tentar botar uma coisa positiva, mas ter que mostrar o negativo. É difícil o nosso papel aqui. E falando nisso, pessoal, tem aí um problema que os cientistas estão alertando, e quando os cientistas alertam e o governo não participa deste alerta, é porque provavelmente os cientistas são bons, né?
e estão falando a realidade, porque quando a ciência, quando o governo vem falar as coisas embasadas pela ciência, geralmente é pela ciência falsa e com o intuito de manipular, tipo aquecimento global, tipo esse tipo de coisa, né? Então, digamos que a ciência é séria, né? Até porque esse alerta não está sendo dado pelos governos, do tipo assim, não tem o que fazer muito, né? Então, não deixa acontecer. Sobre uma mini era glacial que estaria chegando. Eu vi uns 3 ou 4 vídeos que eu nem tinha intenção de ver, e só que aquelas velhas coisas, parece que quando tem alguma mensagem que o universo quer mandar pra ti, ele te dá várias formas e tu começa a perceber que aquela notícia, né, ela tá meio persistente, ela tá caindo no teu colo de diversas formas diferentes, aí tu começa, opa, parece que aqui tem um fundamento, tem alguma coisa. Então eu assisti um vídeo do David Parceriza, assisti um outro vídeo da Ângela De Pascoal, a Cris De Pascoal, e depois assisti uma outra Ângela de uma menina que chama Carol, enfim, me fugiu o sobrenome dela. Mas foram os 3 vídeos que eu, né, quando eu assisti, aparentemente não era para ter muita conexão com o outro, mas eu disse, rapaz, é daquelas coisas que acontecem que a gente... Enfim, o David Parceriza alertou que os cientistas falaram que o nosso campo magnético, ele está... Ok? E isso pode causar uma série de catástrofes aqui. A Ângela De Pascoal, o vídeo dela a princípio não era para ter nada com o David Parceriza, mas ela vai lá e fala de uma mini era glacial que estaria chegando, e um dos motivos dessa era glacial era porque o Sol está perdendo um pouco da sua energia para com o planeta Terra. E aí onde veio o link com o David Parceriza de o porquê que o Sol está perdendo essa energia no planeta Terra, né? Por causa justamente dessa energia magnética que está diminuindo. E isso tem uma série de consequências que elas podem ser positivas, tem alguns aspectos positivos, mas também tem aspectos negativos. Um aspecto positivo, por exemplo, dessa diminuição é que a nossa egrégora, o que a gente pensa, a nossa capacidade de cocriação a partir da mente, isso reduz o período entre a tua mentalização e a concretização do que tu mentalizou. Isso pode ser positivo, isso pode ser negativo. No momento que tu usa isso, tu consegue mentalizar o bem e tu só visualizar o positivo, as coisas positivas acontecerão mais depressa na tua vida. Agora, da mesma forma, se tu é um cara que está só viajando no mal, mais rápido as coisas ruins acontecerão para ti. Então esse é um dos aspectos, né? E o outro aspecto é que realmente, então, caindo essa energia magnética, não sou cientista, não sei dar os detalhes técnicos disso, né, gente? Mas caindo essa energia magnética, que foi acusado pelos cientistas que gravemente que isso está acontecendo, né? Cai essa questão dessa incidência dessa energia solar, diminui o aquecimento, ou seja, é totalmente contrário ao que eles estão falando de aquecimento global, embora isso cause extremos de temperatura. Então no inverno a gente vai ter um inverno muito mais rigoroso e no verão os verões também serão mais quentes, né? Vai ser uma coisa mais radical, né? Vai ser uma coisa muito mais temperada. Os picos, né, as quedas serão acima de 10 graus. Por exemplo, tu tá a 40, 30 graus num dia, tu cai a 20, tu cai a 10 graus no outro, tu tem 10, 20 graus de... Tu entende? Então essas coisas bruscas é que serão, de certa forma, nocivas, né, gente? Então, e daí junto com essa história de era glacial vem o vídeo dessa outra menina que é a Carol... Puta, me fugiu o sobrenome dela, enfim. Mas que ela tá morando na Polônia e ela começou a mostrar coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, principalmente na parte do hemisfério norte, né? Então, frios realmente acima do normal, acontecendo coisas a nível de congelamento que nunca aconteceram antes. Mesmo os que têm a estrutura preparada para ter esse tipo de situação, para enfrentar esse tipo de situação, né, toda aquela tecnologia deles no momento não está sendo eficiente, não está cumprindo o seu papel. Então, camada dupla de isolamento térmico e coisa e tal, para que não congele o interior das casas, não está adiantando. Então tu está vendo lá assim, ó, líquido anticongelante para não congelar a água do radiador do motor, o líquido anticongelante congelando, né? O vaso dentro da casa das pessoas, não estou falando fora, estou falando dentro da casa das pessoas, o vaso sanitário tem aquela caixinha da água, a caixa
congela, né, faz pressão, estoura como fosse uma casca de ovo fora e fica só o interior, a água congelada bonitinha lá da caixinha da descarga. O vaso com as paredes todas congeladas por dentro, o ar foi congelando ao redor do vaso e cria aquela crosta e só um buraquinho no meio. O papel higiênico congelando, gente. Entendeu? O olho mágico pelo lado de dentro, né? O frio é tão intenso passando por dentro do olho mágico que faz uma rodinha de gelo na parte interna da casa, onde tu põe o olho ali, sabe? Então, coisas que nos invernos passados não aconteciam e estão acontecendo agora. O cara com o Nissin Miojo, ele abre a porta assim, ele levanta o Nissin Miojo e o negócio congela praticamente instantaneamente. Então são coisas do nosso planeta que estão acontecendo a partir de agora que realmente nunca aconteceram dessa forma. E é um alerta de que algo diferente está acontecendo nessa questão dessa era glacial. E o que eles estão falando é que começaria agora e vai para os próximos 4 anos. E qual é que é o outro problema disso aí? É aquela estatística lá para 2025, que eu já coloquei aqui, né? Aquele site Diagel lá, que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, aonde mostra as populações em 2025, né? Então mostra uma grande redução populacional em vários países da Europa, salvo a Rússia sai limpa dessa, a China sai limpa dessa e a Índia sai limpa dessa. Ele sai mais ou menos com o mesmo nível de população. O resto, cara, muita coisa tem... Nossa, a Alemanha cai quase 60% da população, 70% da população, uma coisa assim, de 80 milhões para 20 milhões, vai perder 60 milhões de habitantes a estimativa na Alemanha. Os Estados Unidos também, mais da metade da população vai. Vários países da Europa, mais da população vai, pela essa estimativa. Então eu acho que essa previsão dos próximos anos dessa mini era glacial, com essas perspectivas de população, né, de nível populacional para 2025, são coisas que assustam um pouco, né, alguma coisa vai acontecer para causar esse problema todo, e eu sinceramente ainda não sei o quanto disso, dessa mini era glacial, o quanto disso seria realmente formado por essa questão magnética que eu expliquei antes, né, dessa diminuição dessa incidência magnética no planeta, que causaria a diminuição da capacidade da absorção da energia solar e faz o nosso planeta ficar cada vez mais instável nesse sentido de temperatura, né, que nós estávamos falando. Bom, gente, é confuso, eu sugiro que vocês vão procurar as informações a respeito disso tudo, né, que eu falei agora. Fica o alerta, espero que eu tenha explicado para as pessoas que, quando eu trago algum assunto que não é muito positivo aqui, o porquê que eu preciso. Aconselho essas pessoas, se elas não têm essa necessidade como eu tenho de propagar essas notícias a nível de alertar outras pessoas, né? Se isso não está no teu DNA, se não foi esse o contrato que tu fez para essa vida, eu acho que o meu foi, que eu fiz para isso, por isso que fico nadando nessa onda. Cara, até te desaconselho, é ruim pra mim, né, quando eu preciso dos views pro meu canal crescer, mas o meu objetivo é o bem maior das pessoas, então querer que dê mais views no canal, então querer que pessoas vejam coisas ruins e se sintam mal só porque eu quero mais views no canal, não tem nada a ver com a minha personalidade, não tem nada a ver com o objetivo do canal. Então, gente, não assistam o meu canal. Até os mais queridos aqui que eu mais gosto, né, e que ajudam muito, coisa e tal, mas se isso está fazendo mal para vocês, eu me sinto na obrigação de dizer não assistam mais o meu canal, gente. Ou vejam uma matéria, se é alguma coisa que pode de alguma forma afetar vocês negativamente e trazer vocês para o lado negativo da força, né? Então ignora, passa adiante, eu não vou ficar bravo com vocês. Na verdade, o objetivo aqui é o bem geral da humanidade, então se principalmente aqueles que eu tenho mais apreço, que são os que estão ajudando o meu canal, são os que colaboram positivamente, os que nos apoiam aqui no canal, né? Então no momento que eu sinto que o meu trabalho está começando a jogar inversamente, está começando a fazer mal para essas pessoas em vez do bem, né? Então, gente, não assistam mais, vão procurar, e até televisão, essas coisas que influenciam negativamente, né?
Procurem botar o foco de vocês, mentalizar só coisas boas, só coisas positivas. Mas de novo, quem sente essa necessidade de compartilhar isso com os outros e continuar estendendo a mão para trazer as pessoas, tirar as pessoas dessa lama aí, eu acho que é um trabalho nobre, mas existe esse risco de, né, cara, se tu vai entrar na lama, tu vai te sujar, né? Então fica aqui, cada um tem dentro do seu coração, né, o que faz bem, o que faz mal, qual o seu objetivo, e é isso. Beijo.